Saneamento básico impacta diretamente na saúde da população. Saneamento é vida, impacta na educação, na produtividade, no meio ambiente, na cidadania. É essencial para a sustentabilidade e o desenvolvimento das sociedades como um todo. O engajamento e a informação são fundamentais para o sucesso de projetos de saneamento rural. A participação ativa da comunidade garante aceitação, sustentabilidade e conscientização sobre os benefícios do saneamento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Diálogos da Água, um programa da TV Água e Saneamento. Muito bem, para conversarmos sobre esse tema, sobre como os aspectos sociais devem ser trabalhados para atingir resultados duradouros no saneamento rural, nós vamos conversar hoje com Eliana Kitahara, que é articuladora do G9 Saneamento Rural, e também Wilson Tadeu, que é pesquisador da Embrapa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Thales. Um prazer estar aqui. Então, para começar, eu vou direcionar uma pergunta aqui para o Wilson. O Wilson atua há mais de 20 anos com saneamento básico rural, né, nos aspectos tecnológicos, sociais, apoio às políticas públicas e de gestão. Queria saber, com base na sua experiência, Wilson, qual que é a importância do engajamento, da sensibilização das comunidades no saneamento rural? Bom, quando a gente está falando do saneamento rural, a gente tem que pensar que ele é diferente do urbano. Tem que começar por aí. No urbano, tem a rede de água, tem a rede de coleta de esgoto, então o cidadão tem que se ligar à rede e pagar a sua tarifa. Quando a gente fala das áreas rurais, isso, né, principalmente quando a gente está falando de residências isoladas, isso já não funciona. Porque, na verdade, a gente tem que pensar em sistemas descentralizados, individualizados, onde cada residência pode ter um sistema de tratamento de água e de esgoto, dependendo das suas características. Então, nós estamos entrando dentro da casa de uma pessoa para que faça o tratamento. Para que isso ocorra, esses beneficiários eles têm que olhar e falar assim, olha, isso é importante. Ter saneamento básico na minha casa é importante. Mas isso nem sempre é claro. A gente tem que pensar que são pessoas que viveram desde sempre sem serviços de saneamento básico e que convivem, acham natural conviver com doenças fecorais. Então, acham normais ter uma diarreia de vez em quando, ter verminoses, quando não, a gente não pode aceitar isso. Então, para mudar essa realidade, a gente tem que conversar com essas pessoas, sensibilizá-las, falar, olha, a falta de saneamento, ela leva a uma série de problemas. Você que está aí assistindo, quando você não tem saneamento na sua casa, você, né, tem uma série de problemas que você tem que reconhecer. Se você não reconhece, né, todo o trabalho seguinte, do ponto de vista de engenharia, de intervenção que for ser feita, ou até de gestão pós-instalação, vai ser perdido, porque esse morador simplesmente não vai perceber. Então, a gente tem que trabalhar com a sensibilização, né, e reconhecer, né, as características daquele território onde está sendo entrado. Então, você tem que conhecer a história, as características das lideranças, para que seja feito um trabalho ambiental, para que todo esse trabalho junto se reverta efetivamente no sucesso depois do serviço que for ser prestado. E, Eliana, como é que se constrói essa confiança, esse engajamento que dá o empoderamento para que essas áreas rurais percebam? Saneamento é importante, salva vidas. Como é que se constrói isso? Thales, é muito importante o diálogo com essa população residente nessas áreas isoladas. Quando a gente fala em áreas isoladas, é áreas quilombolas, indígenas, ribeirinhas, são a população originária. E nós também, como G9 Saneamento Rural, nós trabalhamos muito, como o Tadeu falou, em rodas de conversa. Mas, para nós, o G9 Saneamento Rural, não é só trazer e buscar infraestrutura de saneamento para essas comunidades, mas nós temos o propósito de implantar um modelo de gestão compartilhada de saneamento, que é um modelo exitoso do Ceará, Pernambuco, Central da Bahia, onde a população
eles são beneficiados com as infraestruturas, principalmente de água. Eles pagam uma tarifa onde dentro do organograma que é realizado para especificidades locais, eles definem uma tarifa que eles poderão pagar e é compartilhada por quê? A população participa em pequenas operações, manutenções de rotina, o município atua, o Estado, ele dá muito apoio na parte de assistência técnica, o governo estadual e o governo federal também é uma gestão compartilhada. E a nossa proposta é trazer esse modelo para o Estado de São Paulo, é um modelo inovador. O Estado de São Paulo tem 31% do PIB do Brasil. Ele tem dinheiro e tem essa intenção, através da Sabesp, que é responsável de 271 municípios, de atuar no território como um todo, e que é difícil. A gente sabe que para atender essas comunidades que estão distantes, não é econômico financeiramente adequada. E essa proposta de um modelo de gestão compartilhado é a solução. Então, essa é o nosso propósito dentro de G9. Aproveitando, então, já fala um pouco mais sobre essa proposta aqui para o estado de São Paulo, como que isso funcionaria? Na realidade, no estado de São Paulo, nós temos o Plano Estadual de Saneamento, que dentro de todas as ações previstas para o estado de São Paulo, tem a ação 10.5, que fala de estudar um modelo de gestão compartilhada de saneamento. Também tem o programa Universaliza São Paulo, um dos 3 caminhos que eles definiram, é essa necessidade de fazer uma gestão adequada para as peculiaridades de cada local. E, por último, a gente sempre fala, investir não é universalizar. A gente vê, nós estamos convivendo, vivenciando em loco, principalmente nas comunidades quilombolas, que tem equipamentos de sistema produtor de água parados. Por quê? Foi implantado e quem faz a operação? Tem sistema de tratamento de esgoto que está extravasando esgoto. Por quê? Para retirar a limpeza de uma fossa, que atualmente normalmente rudimentar, é 4.500. Imagina um caminhão limpar fossa indo atender essa comunidade, uma única comunidade, um único domicílio. É muito caro. Por isso que nós temos que fazer essa gestão compartilhada e também aproveitar do lodo, fazer um planejamento da retirada desse lodo, propor substratos, né, que o professor Tadeu também está estudando. Tem processo de tratamento de esgoto, que é jardim filtrantes, sistema baseado na natureza, que você pode plantar taboa. Lá no Vale do Ribeira, a comunidade já faz artesanato. Nós pensamos na geração de renda também dessa comunidade que mora afastada, mas a gente pode pensar numa economia circular também para essas comunidades. E Wilson, aproveitando, a gente sabe que investimentos, tecnologia estão trazendo avanços quando a gente fala em saneamento no nosso país, a gente deve caminhar para uma universalização. Mas como que é a visão da Embrapa e do meio acadêmico quando a gente chega nessas áreas descentralizadas mesmo, né, onde muitas vezes a tecnologia não consegue chegar até lá? É realmente esse modelo que pode fazer a universalização de fato e não deixar aquele 1, 2% que ainda não universalizado? E que nunca não olham, né? O que a gente tem que pensar do ponto de vista tecnológico, quando a gente está entrando nessas áreas isoladas, que a solução que vai ser empregada, ela tem que ser simples. Então, a gente tem que começar por essa premissa. Claro, tem que ser eficiente. Tá vendo? Existem diferentes tecnologias, diferentes processos, operações unitárias, que vão melhorando a qualidade somente do esgoto, né, quanto mais operações você coloca. Mas isso leva a custos, leva a maiores dificuldades da gestão cotidiana, da operação e assim por diante. Então, a primeira questão é essa, simplicidade. A segunda questão está relacionada ao fato de que você tem que ter opções. Não existe solução única. Isso também é importante que seja considerado. Então, porque você tem características ambientais, culturais, acesso à água, características da qualidade da água, né? Então, cada situação é uma situação. Então, não adianta a gente vir
com uma solução só e achar que vai resolver tudo. E também a população, quando a gente vai conversar com a população tem que participar da escolha das soluções, né? Porque às vezes a gente vem com uma alternativa e eles já chegam, às vezes, não, eu vi na televisão, eu vi na internet que essa solução aqui parece ser a mais adequada. Então, peraí, será que é a mais adequada mesmo? Às vezes pode ser. Então, a gente também, como técnicos, a gente também tem que ter a capacidade de reconhecer que não somente aquilo que eu estou apresentando, mas que outras alternativas podem ser adequadas. Então, quando a gente faz esse arranjo todo, de entender as características tecnológicas, o tipo de problema que ela vai solucionar e como que a comunidade se envolve com isso, aí você tem a boa tempestade, né? A tempestade perfeita, onde você consegue juntar tudo e, efetivamente, a partir daí, a gente conversar com a gestão, né, com o trabalho de gestão compartilhada e perenizar aquilo que foi feito. Então, você tem o aspecto social, o tecnológico e de gestão, tudo compartilhado, sendo pensado e estruturado. E aí, com certeza, vai ser um sucesso e duradouro. É fazer uma escutativa, né? Sem dúvida. Ouvir aqueles que estão fazendo parte de todo o processo. Saneamento rural é falar e é escutar. No começo, principalmente, é escutar. Sentir, ouvir o que eles pensam sobre saneamento. Eles sempre falam, mas eu tenho água, por que eu vou, né, pagar uma tarifa? Mas nós explicamos, você terá uma água com qualidade, é um sistema que você poderá tomar sem causar essas doenças que o Tadeu falou. O esgoto, e nós ensinamos o uso correto de um sistema de tratamento de esgoto, porque senão, a gente sabe, eles jogam a água da máquina de lavar num sistema simples, né? E pode acabar com o processo de tratamento. Tudo isso tem que ser explanado, explicado de uma forma didática, com que para que eles entendam adequadamente. Nós não podemos fazer como aqueles engenheiros antigamente, olha, tem um sistema aqui e aí vocês vão utilizar. É bem diferente e a gente aprende muito com eles. É muito bacana trabalhar com essa comunidade. E se você me permite, tem mais um aspecto que a gente fala também, trabalha bastante, que está relacionado à questão de alguma maneira, ele ter um retorno econômico pela adoção de certas tecnologias. Por exemplo, uma tecnologia que a gente criou, que é a fossa séptica biodigestora, ela está relacionada também ao reuso do efluente tratado depois, que pode se reverter, inclusive, em produtividade agrícola. Você tem o jardim filtrante, que pode ser utilizado para a produção no caso de Itaboa, por exemplo, para a produção de fibras, de materiais, plantas ornamentais. Então, quer dizer, de alguma maneira, o saneamento rural ter esse retorno econômico claro, que para muita gente somente o aspecto da saúde não é suficiente. Então, conciliar tudo isso também faz parte do trabalho. Perfeito, esse é um tema muito interessante, poderíamos ficar horas aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço em nome da TV Água e Saneamento pela participação aqui, então, do Wilson Tadeu, da Embrapa, e da Eliana Kitahara, do G9 Saneamento Rural. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade pela Sabesp, em nome, né, de todos os jornalistas, equipe, e você também, Thales. Muito obrigada. Obrigado, Thales. Obrigado aí a TV Água e Saneamento pela oportunidade. Esse foi, então, o Diálogos da Água. Nos encontramos no próximo bate-papo. Até lá!